Fala pessoal, beleza? Voltando aí mais um dia aqui na garagem. Bom pessoal, tô ansioso para começar a fazer o acerto aqui, né, da injeção. Já dei um tapinha ali, o carro já segura a marcha lenta, já dá até para andar, né? Fui com ele até o posto de combustível para poder colocar combustível aí e aí partir para começar a fazer o acerto. Mas infelizmente as rodas traseiras ali, ó, estão pegando, pessoal, estão pegando no suporte da carroceria. E aí uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Sempre. A gente mata um leão para poder atacar o segundo e depois o terceiro, né? Sempre é assim. O que acontece aí, pessoal, é o seguinte. Ali atrás eu uso cubo de Brasília, né? Com disco de Fusca mesmo e com prisioneiros, né? Prisioneiros de Chevette. O que acontece é o seguinte, eu não consigo colocar largador, né? Porque os prisioneiros possivelmente vão ficar curtos, né? Então o que eu vou fazer? Fui rapidinho aqui na casa de parafuso, comprei algumas arruelas, né? Um pouco mais grossinhas assim, e vou fazer alguns testes, né? Vou ver por que também está pegando ali, o quanto está pegando no suporte da carroceria, tá bom? Eu acho que o suporte da carroceria foi a única coisa que eu não prestei atenção quando eu montei as rodas, né? Quando elas estão retinhas lá assim, elas passam de boa, mas a roda tem esse tipo de movimentação, né? E aí quando ela sobe, ela tá pegando ali no suporte da carroceria, tá bom? Então o que eu vou ter que fazer provavelmente, né? Se tudo correr como eu estou imaginando, eu vou ter que tirar esses cubos. Esses cubos aí já tem, é o que eu falo, né? As oportunidades, elas são cíclicas redundantes, né? Então assim, uma coisa que foi feita errada lá atrás, não tem jeito, ela não vai terminar certa, em algum momento você vai ter que fazer a correção, né? Então aqui não vai ser diferente. Eu vou ter que fazer a correção de um serviço mal feito há 10 anos atrás. Quando eu levei esses cubos, né, para fazer a furação 5 por 130, a pessoa que fez a usinagem, que na época não era o Zé Torneiro, tinha um outro torneiro meia boca que fazia para mim, ele não teve a capacidade e a inteligência de aplanar a parte traseira do cubo antes de colocar os prisioneiros, né? A parte traseira do cubo, ela é uma semisfera, né? Ela é abaulada. Então, obviamente, se você coloca 5 prisioneiros numa superfície abaulada, os prisioneiros tendem a ficar fechados desta forma, né? E assim está. Então, só que o que acontece? O prisioneiro ele é flexível, né? Como isso não é muito, quando você aperta a roda, eles acabam esticando e ficam na posição. Eu já venho me batendo com esse problema faz tempo, então provavelmente aqui para resolver isso, o que eu vou ter que fazer? Comprar 2 cubos novos, comprar os prisioneiros, né, de Chevette, Opala novamente, tem uma versão que eles falam longa, que acho que são 46, 50 milímetros, eu vou medir os que eu coloquei aqui, que eu espero muito que sejam os curtos, e aí fazer esse trabalho novamente, trocar os cubos traseiros para poder então colocar um alargador. Aí quando vai pro Zé Torneiro, aí já vou falar para ele fazer tudo, né? Aí já faz, vou ter que fazer um adaptador pro step também, né? De 5.205 para 5.130 e já faz aqui os traseiros também, os alargadores aí entre 5 e 10 milímetros, eu espero que seja o suficiente, mais que isso o pneu vai sair para fora do paralama e aí a coisa vai embolando, né? Aí seria o terceiro leão, né? O segundo eu acho que vai ser essa questão do cubo, né? Então hoje o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou tirar as rodas, vou calçar com arruelas, obviamente que é uma solução provisória, só para eu poder movimentar o carro aqui na garagem, talvez dar uma voltinha no quarteirão, não é uma coisa confiável que dê para fazer, tá bom? Não recomendo, vou fazer aqui como teste de distância. Eu medi as arruelas, elas têm 3 milímetros, né, 2,9. Eu vou colocar lá, pelo que eu vi ali no suporte da carroceria, as arruelas também estão um pouco para fora, então eu vou tirar um pouquinho com a lixadeira, não vou mexer em nada na estrutura do carro, tá bom? Se tiver que mexer na estrutura do carro, eu prefiro levar as rodas para diminuir um pouco a tala. Beleza? Então é isso aí que a gente vai fazer. Vou começar com isso daí agora e pretendo nesse vídeo aqui ainda evoluir com a questão do acerto. Preciso levar o carro para fazer escapamento, já derreteu ali o flexível do freio, depois eu vou mostrar para vocês, né, do freio de mão, que o meu flexível
por causa do freio a disco, passa ali bem perto do escapamento, estava encostando e já derreteu. Então assim, é um monte de problemas. Já pururucou a saia toda ali de ficar esquentando, eu não sei se estava com a mistura muito pobre ou muito rica, não sei exatamente quando que esquenta demais o escape, eu acho, ou o avião aí, para variar. Então, como eu estava falando, eu não sei exatamente o que mais esquenta o escapamento, se é mistura pobre ou mistura rica. Acho que os dois esquentam, né? O correto é a mistura ideal. Mas aí nessas de ficar funcionando parado aqui, acerta, não sei o que, não sei o que, deu uma pururucada na saia ali. Mas assim, não estou muito preocupado com isso, porque eu já tenho uma diferença de cor ali. Eu já possivelmente já ia mandar pintar a tampa e saia traseira, né, junto com essa frente aqui que eu falei que depois eu vou ter que acabar fazendo um catado de funilaria e tal. Então quando chegar nessa parte aí, provavelmente essa questão de desenvolvimento de escapamento, de acerto, já esteja pronta e aí eu não tenha mais esse problema, tá? Então é isso aí, talvez eu tenha que desenvolver um defletor de calor ali também, tá bom? Bom pessoal, então eu vou manobrar o carro aqui, já vou começar com esse trabalho aí, que senão o dia não rende, beleza? Até já! Bom pessoal, voltando aqui, vou mostrar para vocês aí como é que tá ficando ali. Já vou aproveitar para mostrar o freio ali, como é que é. Algumas pessoas acabam sempre me perguntando, eu acho que nunca mostrei, tá bom? Então vamos ali. Bom pessoal, é aqui que tava pegando, né? Então eu dei uma tirada ali, né, até chegar, encostar aqui no suporte da carroceria, depois dei uma pincelada ali só para garantir que não vai ter oxidação, beleza? Bom, sistema de freio tá um pouco... Isso aqui era primer, tá gente? Que eu usei aí no passado, naquela época que eu sempre falo quando eu era com muito preciosismo, né? Então é isso que eu vou precisar refazer, né? Eu tava olhando aqui os prisioneiros, esses aqui de fato são os curtos, os longos eles têm 10 milímetros a mais, né? E eu vou precisar colocar um espaçador aqui para poder colocar a roda um pouco mais para fora para ficar longe dessa região aqui, tá? Escapamento, como eu falei, né? Apesar de eu ter prendido aqui o flexível, né? Ele encostou algumas vezes, já detonou. Isso aí depois tudo bem, a gente dá um jeito aí, ou troca, ou passa um termo retrátil ali, dá uma arrumada nele para evitar de ficar pegando umidade que acaba oxidando o cabo, né? Essas pinças são de maré, tá bom? Então aqui provavelmente, pessoal, o certo seria eu desmontar as pinças, levar para recondicionar essas pinças. Elas já são velhas, ficou parada há muito tempo, então pode ser que tenha algum tipo de oxidação dentro do pistão ali, né? Mas estão funcionando. Mas o certo era tirar, levar para recondicionar essas pinças, trocar pastilha, dar um passe no disco e já fazer o cubo novo. Então eu estou pensando se eu vou fazer isso aí, tá bom? Então não dá para ver aqui, obviamente, mas você percebe aqui o prisioneiro descentralizado em relação ao furo do disco, tá vendo? Todos eles aqui acabaram ficando fechados, né? Um pouco torto. Beleza? Então é isso aí, eu já fiz aqui desse lado. E provisoriamente o que eu vou fazer, né? Eu comprei essas arruelas aqui, elas têm 3 milímetros, então eu vou colocar aqui, como eu disse, né? Não é uma solução definitiva, é só um teste para poder ver a questão das distâncias aqui, se vai ajudar, né? A não acontecer aquilo. Qualquer coisa eu tento ver se eu consigo colocar duas, né? Sei lá, para ver se vai dar certo a minha ideia lá de colocar o prisioneiro mais comprido e um espaçador de verdade aqui, centralizado e tal. Beleza? Então é isso aí, voltamos já. Fala pessoal, beleza? Bom, saímos aqui já para dar uma volta na bagaça. Tá bem ruim o acerto ainda, tá? Vocês ainda vão escutar muito barulho de válvula, eu não regulei ainda desde que o motor funcionou. E muito barulho de escapamento batendo na carroceria, tá? Então aqui é só para dar uma mostrada como é que tá andando o projeto. Estou com o notebook aqui para fazer o acerto que for necessário. Como eu falei, tá bem ruim ainda, tá? Então vamos lá, vamos dar uma volta junto aí.
É difícil, hein? Andar e mexer ao mesmo tempo é complicado, viu? Infelizmente, pessoal, não dá para acelerar, o motor tá maciando ainda. Tem aquela adaptação que eu fiz nas rodas traseiras ali, que é provisório. Então assim, é que a ansiedade é muito grande, mas não dá para ficar abusando, né? Eu ainda não sei o que é a sonda que ele... Gostoso, hein? Depois que eu coloquei essas rodas, a direção ficou esquisita. Vou ter que ver o que vai acontecer. E na traseira ainda tá fazendo muito barulho, porque, enfim, além daquela adaptação, qualquer buraco que passa, o escape tá batendo na carroceria, né? Então ainda não dá confiança, obviamente, nenhuma de acelerar, né? Fala pessoal, beleza? Voltando aqui da garagem, mais um dia. Bom, a gente está começando uma nova etapa agora. O carro ainda tem problemas, tá? Então eu não consegui, em razão da pandemia, desse feriadão que houve, acertar algumas coisas. Então a questão, por exemplo, do escapamento continua estragando bastante o carro. Então tá derretendo o flexível do freio de mão, tá pegando embaixo, tá uma barulheira do caramba. Não dá pra resolver sem levar, né? Provavelmente no Giba ali para resolver isso aí pra mim. E aí ontem eu até tinha começado a fazer esse vídeo, mas aí acabei tendo que me dedicar focado naquilo que eu estava fazendo para entender algumas coisas, e aí cancelei, estou começando hoje de novo. Então o que acontece é o seguinte, pessoal, estou me batendo aqui ainda com a injeção, né? É bastante diferente da outra que eu tinha, né? Da S3000. A questão dos tempos de injeção também são diferentes, então eu já tinha mais ou menos 1.600 com injetores de Astaflex. Eu já tinha mais ou menos mapeado isso quando eu fiz o RAT 68, mas aí quando vem para cá, os tempos de injeção são totalmente diferentes, quase o dobro do que tinha no RAT 68. Muda bastante, né? Uma coisa que eu senti bastante diferença foi o seguinte: a S3000 você tem uma opção de zerar o mapa. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, não estou ao nível do mar. Se eu der um zerar map, ele vai zerar, ou seja, ele não reflete a realidade de pressão de atmosfera, né? A Fueltech é diferente, a Fueltech não tem essa opção, provavelmente, o avião. Então a Fueltech não tem essa opção, né? Então aqui, por exemplo, em São Paulo, o MAP não zera, né? Isso foi instrução do próprio pessoal lá do suporte da Fueltech, então não adianta eu querer que zera. Eu pensei que quando estava com a borboleta totalmente aberta, o MAP zerasse a qualquer circunstância, né? Mas não é isso que acontece. Então, não adianta eu querer ver o map zero lá, porque isso não vai acontecer na Fueltech, né? Só apenas se eu tiver ao nível do mar, tá? Então assim, estou me adaptando ao produto ainda, não sei onde estão todas as coisas, fico procurando, demora muito para acontecer as coisas. Então assim, estou tentando melhorar a partida frio, né? Aproveitar que o clima está bastante ameno para fazer essa parte de partida frio, que ainda não tá legal, o carro ainda tá na gasolina, não experimentei álcool. E o atuador de marcha lenta, pessoal, é um enigma. É uma coisa completamente fora da caixa, eu não consegui entender direito ainda. Só para vocês entenderem, em 30% é totalmente ou muito perto de fechado. Então ontem eu fiquei mapeando isso, fui mudando ali, né, 20%, 30%, 40%, e vim aqui atrás e ficava soprando no tubinho ali para ver se estava aberto ou se estava fechado, né? Realmente 30%, 32% ele é o mais próximo ou totalmente fechado, e ainda passa algum pouquinho, não tem muita precisão. Na minha ótica seria algo bastante simples, né? 0 fechado, 100 totalmente aberto.
mas não é assim que funciona. Ele tem uma passagem única, né? E pelo que eu entendi, ele dá voltas. Então, se você colocar 35%, ele está aberto. Se você colocar 25%, ele também está aberto. Então, assim, estou tentando me adaptar, né? Fiz algumas melhorias, tá funcionando até que razoavelmente bem. A questão da marcha lenta, né? Ele interpola essa questão do atuador empurrar o avião de novo. Então, como eu estava falando, ele interpola a questão da posição de abertura de borboleta com o atuador de ponto ali de marcha lenta, né? Então você dá um range para ele ali, e isso é bastante complexo, porque se tem muita passagem de ar, ele atrasa muito o ponto, então você precisa fazer ali alguns testes para ir sentindo isso. Mas está funcionando, é uma questão de tempo realmente para eu entender e aprender como é que funciona isso daqui, tá bom? E outra coisa, a questão dos sensores, né? Eu estou usando sensor de pressão de óleo e pressão de combustível, aqueles PSI 14 ou 17, eu não lembro, aquele do balão de ar do Constellation Volkswagen, que a Ingepro inclusive até recomenda como uma alternativa aos PS10, que são caríssimos, né? Então assim, agora vai começar os cachorros. Então são caminhos de pedras, né, pessoal? Não tem relação ganha-ganha. Então, se você põe o PS10, por exemplo, aqui da Feltec, você vai pagar lá, sei lá, 400, 500 pau, só que você já vem com o negócio configurado. Eu tô tendo que mapear a tensão por pressão ali durante a faixa toda. Isso não é fácil, eu tô com um manômetro aqui de pressão, ó. Não sei se dá pra ver aí. E aí, conforme o carro vai funcionando, a pressão do óleo vai mudando. Como o de combustível e de óleo são iguais, eu vou mapeando essas tensões e pressões, vou colocando no módulo e aí vou passando isso para a pressão de combustível também, já que a pressão de combustível não varia tanto, a gente leva os dados colhidos da pressão de óleo para a pressão de combustível e tende a ficar tudo ok. Sensores de temperatura de ar, pessoal, e de óleo, mesma coisa. Eu estou usando aqui os originais da Kombi, não tem no módulo da Feltec. E dá uma diferença, entendeu? Então assim, eu estou tendo que mapear todas as tensões por temperatura, né? Isso é um saco, leva um tempo até ficar pronto. Ou seja, quando você vai dar partida num carro que está configurado desse jeito, não tem segurança nenhuma, pessoal. Não dá para você confiar nos sensores, tá bom? Então eu coloquei o manômetro aqui de pressão de óleo para a gente poder monitorar a saúde do motor. Eu já passei dessa fase, está funcionando direitinho, tá bom? Aí agora falta assim, já dei umas voltas no carro, já está com um acerto de carro andável, né? Ainda está longe de estar perfeito, nem perto disso, tá bom? E aí outra coisa, eu pretendo usar aquela questão do overlay da Fueltec, né? Ou seja, você ativa a correção por malha fechada, anda com o carro um certo tempo fazendo uma log e a próprio módulo te faz uma sugestão de correção no mapa principal, tá? Então eu vou fazer isso algumas vezes e vou ver o caminho que isso me leva. Se eu achar que está indo no caminho certo, eu continuo até ficar perfeito. Se eu achar que está no caminho errado, a gente tem que fazer do jeito antigo. A gente, pessoal, sempre tem uma tendência a fazer as coisas, tentar fazer as coisas do jeito mais fácil, tá? Então eu me lembro que eu fiquei lá quase um ano acertando o RAT 68 a ponto dele ficar perfeito. Eu não quero ficar mais um ano acertando isso daqui, entendeu? Então vamos tentar fazer o negócio mais dinâmico um pouco para ver se o resultado é positivo, beleza? Estamos aprendendo, vamos ver o que vem, tá bom? Então eu vou começar a mexer aqui, a partida frio total, o motor não funcionei hoje ainda, só ajeitei as coisas aqui, o carro nem funcionou. Então assim, preciso trabalhar essa questão da partida ainda, injeção de partida, primeiro pulso, tá uma zona, então eu vou mexer com isso, é chato, tá bom? Bom pessoal, vamos encerrando esse vídeo de hoje por aqui então. Já se passou bastante tempo aí desde o início desse vídeo. Hoje eu acabei já fazendo até um acerto aqui de 48% de etanol, mas aí fica para um outro dia, tá bom? Muito obrigado por assistir os vídeos e por favor deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? Vejo vocês aí em breve. Valeu!